assim, segundo os relatos da minha mãe, eu era mosca morta. Sério, eu era muito... A minha mãe falou, não acredito que a Camila, enfim, virou esse furacão, etc e tal. Nossa, a gente faz aqui, a gente recebe muita gente, por exemplo, cantores. Ah, você na infância, como você cantava? E você, como que era na sua infância? Você já pensava em ser empreendedor? Fodona no Não. empreendimento? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu, assim, segundo os relatos da minha mãe, eu era mosca morta. Sério, eu era muito... A minha mãe falou, não acredito que a Camila, enfim, virou esse furacão, etc e tal. Você era muito na sua, Eu era muito na quietinha? minha, porque assim, eu tinha, assim, né, eu venho de uma família ali, tradicional zona ali, então eu tinha o meu irmão, então tinha muito aquela coisa, né, as coisas vão pro homem da família, Sim, etc, sim. etc e tal, e eu ficava mais na minha. E aí, o que acontecia? Eu, de fato, eu quase não abri a boca. A minha mãe uma vez me esqueceu na praia. Minha mãe me esqueceu na praia. Eu tinha 4 anos. Que você, tipo... Você tava quietinha. Eu Você tava viu ela indo quietinha lá na embora? areia, eu tava quietinha na areia, e aí o que aconteceu? Ela me esqueceu na praia. Obviamente, assim, isso não virou um trauma na minha vida, né? Mas o meu pai ainda era vivo, aí eu perdi meu pai aos 4 anos de idade, né? Aí minha mãe meio que se virando, eu tinha 4, meu irmão tinha 5, então minha mãe meio que se Os virando. dois pequenininhos. Os dois pequenininhos, ela não trabalhava, aí ela foi ser secretária de uma escola no subúrbio do Rio de Janeiro. E eu fui estudar nessa escola. Mas aí você já era maior. Aí eu já... aí eu fui, já era um pouquinho maior, né? Eu tinha lá pelos meus 6, 7, 8 anos. Aí o sonho dela era que eu estudasse um colégio militar. Sabe o colégio militar? Sei. Eu não tenho ideia de como é. Você estudou em colégio militar? Porque Quase, seu pai é militar. Quase. Seu pai é eu militar? brigava pro meu pai não me colocar, mano. Pô, então, meu pai era militar. O sonho da minha mãe era que eu estudasse um colégio militar. Aquela farda... E o seu? O meu não era, não. Nem o meu, cara. Nem o meu. Porque todo mundo falava que era muito rígido, pô. Teu pai é o quê? Coronel? Sargento? Tenente. Tenente. Tenente é Mas de mais... onde? É de onde? Ele é do exército. Exército? Aham. Banda de música. Qual era a força dele? Qual era a infantaria? Aí você me pegou. Puta Era o 38º BI em Minas Gerais, aí sei lá o que. Eu não sei direito, assim, não acompanhei muito, mas tipo, Você nunca se interessou pela vida militar? não me interessei porque teve uma grande fase na minha vida que meu pai chegava muito estressado, cara. Então, pra mim, isso me distanciou dessa vida de militar, sabe? Eu acho que o sonho dele não era eu ser militar, era eu ser músico. Mas isso, eu ver ele chegando direto em casa estressado pra O cacete. sonho dele era que você fosse músico. É, Mas você foi músico? nunca. Eu fui DJ, trampei um pouco de DJ, mas não é músico, né? Mas Então, aí eu entrei no colégio militar, foi isso. Aí eu tinha... É muito rígido. Olha, vou te dizer. Me eu diz. tinha que estar lá. 6 horas da manhã, eu tinha que prestar continência às 6 da manhã, meu cinto tinha que estar areado, meu sapato tinha que estar engraxado. Eu usava coque e aquela boina. nossa. Então, assim, 6h30 eu tinha que estar em forma. Isso pra você nessa época, você tava com que sentimento? Então, pior. eu... Ah, meu irmão. Se os É, caras me porque tiram Cara, não, aí me sabe tira o que- PlayStation Não, pra eu não. engraxar meu sapato. Aí sabe o que eles faziam? Assim, tinha uma coisa assim que eles faziam, eles botavam um quadro lá, que era um quadro por nota. E se você começasse a decair a nota, o que acontecia? Você ia decaindo, aí você ficava naquele quadro. Ah, então ficava evidente, olha lá, tá Ficava mudando evidente. mal. Ficava Caralho. evidente. Aí o que aconteceu? Quando eu entrei no colégio militar, eu fiz prova lá, etc e tal, e eles separam por turma. Aí eu fiquei numa turma dos melhores na época, né? Que eu tinha Sim. passado bem, etc e tal. Aí, cara, eu tive um professor de história que começou a dar nota. E ele fez o seguinte discurso, ele falou assim, agora eu vou dar a nota para 2 pessoas que não mereciam estar nessa turma. Para mim, elas são excluídas. Porque tirar uma nota dessa numa turma de gênios, para mim, elas não são ninguém. Uma dessas alunas era eu. Que isso? Falou Sério, isso? Motivação, motivação, Falou. hein? Que Falou. motivação boa. Falou, cara. E você ficou como? Cara, assim, imagina, eu adolescente, eu devia ter 14 para 15 anos, assim. Nossa. Mas assim, ele nunca me fez sofrer tanto, mas nunca me fez aprender tanto, entendeu? E essa minha outra amiga é médica, maravilhosa também. Mas assim, obviamente, vocês imaginam, né? Com 14 para 15 anos, você ouvir um negócio desse, sabe? Uma Na porrada. frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Isso te motivou a ser mais fodona? Eu acho que inconscientemente sim. Aí eu falei, cara, eu nunca vou permitir que ninguém saia do meu lado sem pelo menos uma palavra positiva, independente de quem quer que seja. Da Porque, hora. porque para pra pensar na tua infância. Cara, todos nós, a gente teve algum momento de rejeição na vida. Com certeza. Todos Sim. nós, a gente teve uma parada de não pertencimento. E se você não trabalhar isso, assim, né? Eu como empreendedor, eu falo isso muito
pra galera que eu invisto, pros meus sócios, assim, no fim, tudo é o teu comportamento emocional, é como você reage às coisas. Mas se eu deixasse as vozes do meu professor de história falar, porque volta, né? Vamos combinar, né, gente? Vocês devem lembrar de coisa lá da infância. Com cara. certeza. Pô, essas paradas voltam, entendeu? Então, assim, se eu ficasse, eu ia sempre estar ali numa condição de excluída. Eu decidi que eu não queria ser essa mulher. Caramba, que É, doideira. Mas até pra trabalhar com o que você trabalha, que é empreender, que são números, coisas mais exatas assim, você depende muito do teu emocional? Muito. Isso é muito louco, né? Sabe por quê? Por quê? Cara, imagina só. Eu tô aqui negociando com você, Sim. tá? Mas se eu não tiver aqui minimamente... Confiante? Não é isso, se eu não tiver minimamente uma empatia contigo, se eu minimamente não achar que o teu negócio vale a pena, ou você não acreditar no que eu tô falando, ou se a gente não tiver nenhuma conexão, cara, eu posso te oferecer o maior dinheiro do mundo. Tudo bem, né? Depende, mas os processos de investimento, eles são muito mais processos de investimentos emocionais, às vezes até do que técnicos. No Shark Tank acontece muito isso. O cara abre aquela porta, aí ele entra lá, aí tô nem aí. Daqui a pouco me dá um plim, eu falei... Meu coração começa, eu falei, eu não tava nem preocupada, eu não tava nem querendo investir, daqui a pouco, sei lá, quis investir. O que é? Uma fala? É uma coisa que te chama a atenção? Empatia com a Tô pessoa, perguntando aí pra vocês, ó, usarem no... A favor de você. Usarem a favor de você. Não, assim, sem dúvida nenhuma, fala, sem dúvida nenhuma, história de vida, mas tem uma coisa importante, paixão, obsessão por aquilo. Isso conta muito. E você consegue ver isso o quê? Na linguagem, na vontade que a pessoa tem. E se você está cansado de chegar no final do mês sem dinheiro, ficar aguentando o chefe chato todo dia e perder muito tempo no trânsito, dá uma olhada no primeiro link da descrição para você começar a mudar de vida.